Salve, salve, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa viagem pela história da educação? Na aula anterior, falamos sobre a educação na era moderna, mais especificamente em contextos históricos como o Renascimento cultural e científico, a Reforma Protestante contra a Reforma Católica e o Iluminismo, além de conhecermos as ideias e ideais de dois grandes pensadores, Comênio e Rousseau. Vocês se lembram que na aula passada eu disse que teríamos um capítulo inteirinho para nos dedicarmos à aprendizagem acerca da Companhia de Jesus? Liderada por Inácio Loyola, que criou um sistema de ensino que originou o modelo de educação brasileira? Se lembram disso? Então, nessa unidade, iremos adentrar na história da educação brasileira, a nossa história da educação, começando pela educação no Brasil colônia e, posteriormente, a educação no Brasil império. O nosso objetivo nesta unidade será levar vocês a compreenderem o processo em que ocorreu a construção da história da educação brasileira e reconhecer as diferentes formas educacionais e legais na história do Brasil, identificando as características da educação jesuítica e também a educação pombalina, no período da colonização brasileira, assim como das características ocorridas no período monárquico. Mas antes de adentrarmos na história da educação em si, convém falarmos um pouco sobre o contexto vivenciado nesse período. E aqui nos referimos a um contexto em específico, a expansão marítima comercial europeia, que ocorreu entre os séculos XV e XVI. Lembrando que esse foi um dos maiores acontecimentos da era moderna. Vocês já estudaram sobre a famosa expansão marítima comercial europeia, não é mesmo? Puxem da memória um pouquinho. Então, vamos relembrar seus principais objetivos? De olho no slide para falarmos um pouco sobre essa expansão. Na expansão marítima comercial europeia, nós tínhamos a obtenção de riquezas, tanto pela exploração da terra, quanto pela escravidão de outros seres humanos. Tínhamos a pretensão da expansão territorial e a difusão do cristianismo, além das aventuras e superação dos perigos do mar. Cabe lembrar que esse momento foi um momento de grandes mitos, medos e de grandes superações. Foram levadas adiante verdadeiras escolas acerca do que se fazer nesse ambiente. Então, podemos observar que essa expansão marítima era motivada pela ampliação nos negócios da burguesia, pela busca do enriquecimento, pela necessidade do poder real de estender suas posses para além-mar e ainda para que a Igreja Católica pudesse encontrar mais fiéis, uma vez que a Reforma Protestante estava a todo vapor nesse período, como vimos na aula passada. Como resultado dessa expansão, continentes inteiros foram conquistados e explorados pelos europeus, que se sentiam superiores às demais nações descobertas. A necessidade da propagação da fé católica aliou-se às demais necessidades do período, culminando com a necessidade de educar os povos recém-descobertos para a conversão religiosa. Assim, a educação entra em cena, levada a cabo pelos jesuítas, que exerciam a hegemonia da educação nesse período. Mas como tudo isso ocorreu? Vamos conhecer um pouco mais
sobre o período educacional jesuítico no Brasil? Vamos lá? Então, de olho no slide para falarmos um pouco mais sobre isso. O período jesuítico ocorreu de 1549 a 1759 no Brasil. Os jesuítas foram considerados os primeiros educadores brasileiros. Foram comandados primeiramente pelo padre Manuel de Nóbrega e tinham por missão difundir a ideologia cristã e aumentar os domínios do reino. A educação nesse período foi utilizada como veículo de dominação. Então, pessoal, como vocês puderam perceber, foram 210 anos à frente da educação brasileira. Esse período compreende desde a chegada dos jesuítas ao solo brasileiro, em 1549, comandados pelo padre Manuel de Nóbrega, até a expulsão desses jesuítas, em 1759. A missão dada aos jesuítas foi difundir a ideologia cristã por meio da educação, para se tornar mais fácil a dominação dos nativos recém-descobertos, assim como contribuir para o aumento dos domínios do reino, uma vez que, quanto menor a resistência, maior seriam as conquistas. Uma dica bacana para que você possa imergir nesse Brasil aqui falado e conhecer de perto o trabalho dos jesuítas é o filme A Missão, dirigido por Rolando Joffé. Vale a pena conferir, viu, pessoal? Uma dica bacana para vocês se inteirarem mais do assunto. Agora, dando prosseguimento aos nossos estudos sobre esse início da educação brasileira, vamos conhecer um pouco mais sobre a influência jesuítica em nossa sociedade. Vamos lá? Qual seria a proposta de educação criada pelos jesuítas para o nosso país? Manuel de Nóbrega, líder dos jesuítas, forjou um plano de ensino para o nosso país, que se fundamentava no ensino do português, na doutrina cristã, no ensino da leitura e da escrita. Essa modalidade de ensino ficou conhecida como ensino básico. Após essa primeira etapa de estudos, o aluno ingressava no estudo da música instrumental e do canto orfeônico, um tipo de canto coletivo amador, tendo esse nome em homenagem a Orfeu, deus da mitologia grega, que encantava e amansava as feras com sua música. Bem sugestivo, não é, pessoal? Após essa etapa de estudo, o aluno encontrava-se pronto para prosseguir seus estudos de gramática, completando depois sua formação nas universidades europeias. Os alunos não tinham condições ou pretensão de continuar seus estudos. Esses poderiam finalizá-los com o aprendizado de uma profissão ligada, por exemplo, à agricultura. Diferentemente do que se pensa, as escolas dos jesuítas não se limitaram apenas ao ensino das primeiras letras. Simples e chique, não é mesmo, pessoal? Mas quais os outros cursos existiam nesse período aqui no Brasil? Vamos conhecê-lo? Vocês querem saber? De olho no slide para a gente saber um pouco mais sobre os cursos existentes no Brasil aqui nesse período. Nós tínhamos, pessoal, o curso de Letras e Filosofia, que eram considerados secundários. O curso de Teologia e Ciências Sagradas, consideradas de nível superior, destinados à formação de sacerdotes. No curso de Letras, estudava-se gramática latina, humanidades e retórica. Já no curso de Filosofia, eram prioridades os estudos de lógica, metafísica, moral, matemática, ciências físicas e naturais. Ao adotar a educação como sua missão, a Igreja Católica tinha por objetivo impedir o avanço de novas crenças,
pois viam na leitura a possibilidade dos fiéis terem contato direto com as leituras bíblicas e, assim, manter viva a sua fé católica. Cabe ressaltar que a Escola das Primeiras Letras aqui no Brasil foi um dos instrumentos utilizados pelos jesuítas para o alcance dos objetivos, que era a difusão e a conservação da fé católica entre os senhores de engenho, colonos, negros, escravos e indígenas. A atuação jesuítica no Brasil teve um caráter ambíguo, pois educavam e instruíam os filhos da elite colonial, ao passo que buscavam colorizar o índio e o negro. Uma educação que podemos considerar excludente, oferecendo para uns a possibilidade de domínio por meio do conhecimento e para outros o ser dominado pela aceitação e subserviência. Outro fato ambíguo é que a escolarização jesuítica voltava-se mais para a exposição e a divulgação da doutrina católica, ou seja, a catequese. Tinham por base de leitura os textos da Bíblia Sagrada. Eram também esses suportes para as práticas educativas orais. Entretanto, engana-se quem pensa que essa educação imposta pelos jesuítas foi prontamente aceita, pois não foi. Os indígenas, especialmente as crianças, não se submeteram com facilidade à cultura proposta pela Companhia de Jesus. Ressaltamos que a ação educacional dos jesuítas sobre os indígenas se resumia à cristianização e à sua pacificação, para que se tornassem dóceis, facilitando o seu engajamento no trabalho agrícola, mas nem sempre foi acatada com louvor. Houve muitas resistências nesse período. A forma de ensinar dos jesuítas também sofreram grandes críticas. Segundo Aranha, uma das características mais criticadas do ensino proposto pelos jesuítas foi a separação entre a escola e a vida. Os jesuítas mostravam-se excessivamente conservadores, mantendo-se indiferentes às controvérsias do pensamento filosófico moderno. Eles não buscavam relação do que ensinavam com as questões cotidianas para os seus educandos. A concretização da ação escolarizadora dos jesuítas no Brasil foi a criação dos colégios. Esses se direcionavam principalmente à formação da elite dirigente colonial. Em seus ensinamentos, os jesuítas menosprezavam o estudo da história e da matemática. Vê se pode. Consideravam essas ciências como vãs, desnecessárias. A metodologia adotada no desenvolvimento e estudo dos textos não permitia que os alunos desenvolvessem o seu espírito crítico. O ensino universalista e muito formal dos jesuítas distanciava os alunos da vida prática, porque era voltado para a formação do homem erudito. Cultuavam as belas letras e o saber por saber, o que não nos assusta, não é mesmo, pessoal? Com um ensino voltado para a propagação e disseminação da fé católica, iria permitir a criticidade de seus alunos. Se fosse o contrário, seria alimentá-los contra aqueles que lhe proporcionam a educação. Assim, consideramos, no mínimo, sensata a atitude dos jesuítas, ainda que não concordemos com ela. Precisamos compreender, antes de tudo, que essas atitudes são frutos de um período e contexto vivenciado. Portanto,
O respeito a essas atitudes torna-se imprescindível. Esclarecemos ainda que, no período jesuítico, no que se refere à educação primária, tanto no Brasil como quase toda a Europa, ficava ao cuidado das famílias. Porém, as que tinham uma menor condição financeira, ou as que tinham condição financeira melhor, optavam por pagar um preceptor ou por delegar um parente mais letrado o ensino das crianças. Ainda sobre as escolas jesuíticas, cabe ressaltar que eram regulamentadas por um documento escrito por Inácio de Loyola, o Ratio Studiorum. Mas o que foi o Ratio Studiorum? Vocês já ouviram falar sobre ele? Sabem do que se trata? Essa palavra, esse termo difícil? Vamos conhecer um pouco mais sobre o Ratio Studiorum? De olho então nos slides para a gente saber um pouquinho mais da característica. O Ratio Studiorum foi um plano e organização de estudos da Companhia de Jesus. Constitui-se numa sistematização da pedagogia jesuítica. Era fundamentada em experiências vivenciadas no Colégio Romano. Tinha por objetivo instruir o jesuíta docente sobre a natureza, a extensão e as obrigações do seu cargo. Continha 467 regras destinadas às atividades do ensino jesuítico. Interessante observar, pessoal, a extrema organização da Companhia de Jesus ao elaborar um documento regulamentador das práticas educacionais desse período. E ainda, no que tange ao Ratio Studiorum, recomendava-se aos professores que nunca se afastassem do estilo filosófico de Aristóteles e da teologia de São Tomás de Aquino. Outro ponto interessante a se destacar é que a estrutura pedagógica das escolas do Ratio Studiorum era idêntica à de nossas escolas do Brasil contemporâneo, já que os alunos aprendiam em salas de aula, dividido em níveis, ou seja, em classes, e realizavam provas. Bem próximo da nossa realidade educacional, não é mesmo, pessoal? Então, pessoal, eu queria dizer para vocês que é inquestionável a importância da Companhia de Jesus e, consequentemente, dos jesuítas para a educação brasileira. Tudo que foi realizado pelos mesmos ficou registrado na história, perpassou o tempo e deixou resquícios e heranças preciosas para a nossa atualidade. Entretanto, no ano de 1759, novas configurações políticas, econômicas, culturais e sociais levaram a novos desdobramentos da nossa educação. E a esses desdobramentos, destacamos aqui a expulsão dos jesuítas do Brasil. O Marquês de Pombal, então primeiro-ministro de Portugal, responsável por tal feito, percebeu que a educação jesuítica não convinha mais aos interesses portugueses, pois através da escolarização, os jesuítas tinham por objetivo, primeiro, servir os interesses da fé, e Pombal pensava em organizar a escola para servir os interesses do Estado. A educação que havia sido utilizada pelos jesuítas como meio de submissão e domínio político passa a ser vista como responsável pelo descompasso entre o governo português e o restante da Europa. O Marquês de Pombal, influenciado pelos ideais iluministas, pretendia modernizar o ensino, libertando-o do obscurantismo que imprimiram os jesuítas. Assim, diante desses novos acontecimentos,
os jesuítas, não sendo mais necessários ao reino e suas missões, são expulsos dos domínios de Portugal. Na época da expulsão, existiam em nosso país, aproximadamente 18 estabelecimentos de ensino secundário, 25 escolas de saber ler e escrever, uns 12 seminários, além de um colégio e um recolhimento feminino. Só para termos a dimensão do trabalho realizado pelos jesuítas aqui em nosso país. Vocês devem estar se perguntando, mas Maria Clarice, você está defendendo os jesuítas? Não. Quem sou eu para me colocar no papel de advogada aqui? Meu papel é exatamente mostrar para vocês que não temos esse direito. Como já disse anteriormente, é inquestionável que os jesuítas agiram com interesse próprio, apregoaram uma educação excludente. Entretanto, é também inquestionável sua importância para a formação educacional do nosso país. Agora, vamos conhecer um pouco sobre a educação na era pombalina? Será que ela foi positiva ou negativa para o ensino no Brasil? Pombal conseguiu dar, de fato, novos contornos à educação brasileira? Essas e muitas outras questões tentaremos responder agora e durante nossas discussões no ambiente virtual de aprendizagem. Vamos lá? Bom, com a expulsão dos jesuítas, a educação brasileira vivenciou uma grande ruptura histórica num processo que já havia sido implantado e consolidado como modelo educacional. Passou por momentos de crise, o que acabou provocando um retrocesso no já defasado sistema educacional imperial. Em substituição às escolas dirigidas pelos jesuítas, foram instituídas pelo Marquês de Pombal algumas aulas régias, sem nenhuma ordenação entre elas. Diante dessas mudanças instituídas por Pombal, uma das principais consequências trazidas para a educação brasileira foi a dificuldade de encontrar o professor preparado para desenvolver o ensino que rompesse com o ideal da educação jesuítica, uma vez que boa parte dos professores aqui existentes possuía exatamente uma formação jesuítica, ou seja, haviam sido alunos dos jesuítas. Entretanto, ao longo dos séculos XVI e XVII e até meados do século XVIII, foi notável a expansão da educação no Brasil, tendo por base os colégios subsidiados pela coroa portuguesa e construído em locais diversos, como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. Mas como ficou a educação brasileira na era pombalina? Vamos saber alguns dados sobre isso? De olho no slide, para a gente saber um pouco mais sobre a educação brasileira na era pombalina. Pombal acreditava que a educação seria a solução para reerguer Portugal. Ele nomeia professores e estabelece planos de estudo e instrução. O ensino brasileiro é modificado para sistema de aulas régias, de disciplinas isoladas. E há a elaboração de um mapa com indicação das cidades, tipos de aulas e números de professores necessários. Foram criadas 17 aulas de ler e escrever, distribuídas entre 7 estados brasileiros. Observamos grandes mudanças, não é mesmo, pessoal? As aulas régias eram autônomas e isoladas, com professor único e não se articulava com as outras. Ou seja, as aulas régias eram avulsas e se destinavam ao estudo do latim, grego, filosofia e retórica.
Nas aulas régias, eram os próprios professores que organizavam seus locais de trabalho e somente após colocar sua classe para funcionar é que requisitavam do governo o pagamento pelo trabalho do ensino. Em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, o ensino brasileiro passa por novas modificações, uma vez que eram preciso adaptações para atender o grande número de portugueses que para cá vieram. Cabe ressaltar que, apesar das mudanças ocorridas e a tentativa do Estado de suprir o vazio deixado pelos jesuítas, a educação brasileira ficou extremamente comprometida. O analfabetismo e o ensino precário agravou-se com a democracia pombalina. A educação encontra-se à deriva e aumenta a distância entre os letrados e a maioria da população analfabeta. Terminamos, assim, um período de grandes acontecimentos educacionais no Brasil colônia. Agora adentraremos para um novo contexto histórico, o Brasil Império. Diante das dificuldades encontradas no período anterior, será que conseguiremos superar essas dificuldades nessa nova fase da história do Brasil? Vamos descobrir isso? Vamos lá? Como mencionado anteriormente, a chegada da família real ao Brasil, então colônia de Portugal, trouxe mudanças profundas à educação brasileira. A primeira medida tomada por Dom João VI foi instituir o ensino superior não teológico, visando atender às necessidades da corte que para cá vieram. Nesse mesmo período, surgiram também os cursos profissionalizantes em nível médio e superior. Cabe ainda ressaltar que a tradição escolar brasileira, desde sua implantação, traz em si uma cultura elitista, cujo objetivo era as classes dominantes e aos interesses do governo. Ao criar as primeiras escolas de ensino superior, Dom João VI visava formar oficiais do Exército e da Marinha para defender a colônia que agora ele habitava. Foram criadas no Brasil Império universidades para formarem também engenheiros, médicos e militares. Criaram ainda a Imprensa Régia, a Biblioteca Nacional e o Jardim Botânico. Com a corte portuguesa no Brasil, Dom João tomou uma série de medidas com o intuito de amenizar a vida dos portugueses aqui, assim como conseguir governar com mais tranquilidade. Apesar de sabermos que essas mudanças foram realizadas com o objetivo de facilitar e incentivar a permanência daqueles que vieram de Portugal para cá, nós não podemos deixar de dizer que foi o primeiro passo para mudanças significativas nas estruturas política, econômica, educacional, cultural e social do nosso país. Foi o início do nosso caminho para a independência. Deixamos de ser colônia e passamos a ser império. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura da educação no Brasil imperial? Vamos lá? De olho no slide. Foi estruturado em 3 níveis. O ensino primário destinava-se à escola de ler e escrever. O secundário manteve-se com as aulas régias. O ensino superior não sofreram grandes alterações, a não ser novos cursos além dos teológicos. Após essa estruturação e adequações realizadas a partir do cotidiano vivenciado, ocorreu a concretização do ideal nacional de educação pública, com a intervenção gradativa do Estado, que estabeleceu a escola elementar universal leiga, gratuita e obrigatória.
Inicia-se assim, pessoal, a tentativa de associar a educação ao bem-estar da população brasileira. Em 1824, nós temos a nossa primeira Constituição, que foi outorgada, e nela um artigo dedicava-se especialmente à educação, o artigo 179, que dizia que a instrução primária deveria ser gratuita a todos os cidadãos. Assim, em 1827, foram construídas escolas de primeiras letras para se cumprir o que dizia a Constituição. Em outubro de 1827, tivemos a redação de uma nova lei que versava sobre o ensino elementar. Essa lei afirmava a educação como dever do Estado, além de falar sobre a distribuição racional do ensino por todo o território nacional. Contemplava apenas as escolas de primeiras letras e propunha o uso do método do lancasteriano nas escolas. Mas o que foi esse método, Maria Clarice? Vocês já ouviram falar sobre ele? O método lancasteriano propunha um sistema de ensino mútuo, ou seja, um sistema baseado em monitorias. Nessa proposta, o ensino acontecia por ajuda mútua entre os alunos mais adiantados e os menos adiantados. Vocês conseguem ver traços do método lancasteriano em nossa atualidade? Existem escolas que adotam o sistema de monitorias aí em sua cidade? O que você pensa sobre isso? Ainda sobre a lei de 15 de outubro de 1827, temos alguns pontos que acreditamos merecer destaque e, por isso, trouxemos para o slide. De olho. O ensino era bastante limitado quanto ao grau, apenas um, o primeiro grau. O objetivo era exclusivamente a alfabetização, as primeiras letras. Houve muita discriminação em relação ao gênero. Meninos estudavam geometria, matemática, meninas, economia doméstica. Perceberam, pessoal, as diferenças de gênero nesse período? Para os homens, os ensinos da razão. Para as mulheres, os ensinos que levavam à vida doméstica. Cabe ainda ressaltar um importante decreto instituído em 1826, que enfatizava o seguinte, de olho no slide. 4 graus de instrução, dizia o decreto de 1826. Pedagogias nas escolas primárias, liceus, ginásios e academias. Esse decreto propõe a criação de pedagogias em todas as cidades e vilas e prevê exames para seleção de professores para nomeação. Esse decreto, pessoal, trata-se da primeira lei geral relativa ao ensino elementar. Tornou-se um marco na educação imperial e passou a ser a principal referência para os docentes do primário e ginásio das províncias. Tratou dos mais diversos assuntos, como descentralização do ensino, remuneração dos professores e mestras, ensino mútuo, currículo mínimo, admissão de professores e as escolas das meninas também entraram no debate. Em 1834, nós temos promulgada uma nova Constituição. Nela, a educação ganha um novo olhar das autoridades competentes, atendendo um número maior de famílias e também de regiões. Entretanto, quando as coisas pareciam caminhar no rumo certo para a educação brasileira, eis que surge o Ato Adicional de 1834. O que dizia esse ato? Determinava que as províncias passariam a ser responsáveis pela administração do ensino primário e secundário. Essa reforma descentraliza o ensino, atribuindo à coroa a função de promover
e regulamentar o ensino superior, enquanto que as províncias ficariam de fato responsáveis pela escola elementar e secundária. A partir desse ato adicional, percebemos que o governo central ficou encarregado da educação elitista. Já a educação básica ficou comprometida, pois permitiu que o governo se isentasse da responsabilidade da educação elementar para todos. Houve a criação de sistemas paralelos de ensino em cada província. As verbas destinadas para as mesmas, para o custeio da instrução pública, era ínfima, mínima, insuficiente para fazer frente às responsabilidades com a educação elementar. Assim, a principal consequência do ato adicional de 1834 foi a inexistência de um sistema único de instrução no país. Os sistemas existentes nas províncias eram desiguais e diferentes. Como vocês podem ver, pessoal, durante a primeira metade do século XIX, não houve no Brasil uma proposta de educação sistemática e planejada. As mudanças tendiam a resolver problemas imediatos, que serviam para diminuir a defasagem da nova sede do Império em relação a outros países e para atender às demandas da coroa. Já na década de 1850, foi marcada por uma série de realizações relevantes para a educação institucional no Brasil. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas realizações? A primeira delas foi a criação da Inspetoria Geral da Corte para orientar e supervisionar o ensino brasileiro. Era de responsabilidade desse órgão estabelecer regras para o exercício da liberdade de ensino e para a preparação dos professores primários. Era de sua responsabilidade também reformular os estatutos dos colégios preparatórios no sentido de adequá-los aos padrões dos livros usados nas escolas oficiais. Duas características eram marcantes nesse período para o ensino: a carência de vínculos efetivos com a vida prática no ensino, ou seja, o ensino não preparava para a vida, e a segunda relaciona-se ao ensino ser mais voltado para jovens do que para as crianças. Outro elemento marcante foi a Reforma Leôncio de Carvalho, de 1879, que instituiu a liberdade do ensino primário e secundário no município da Corte e a liberdade do ensino superior em todo o país. Por liberdade de ensino, a nova lei, decreto número 7.247, entendia que todos os que se achavam por julgamento próprio capacitados a ensinar poderiam expor suas ideias e adotar os métodos que os conviessem. A frequência aos cursos secundários e superiores no Brasil, nesse período, eram livres, de forma que os alunos poderiam escolher com quem queriam aprender e, após o término dos estudos, deveriam ser submetidos aos exames de seus estabelecimentos de ensino, regulamentado. Então, nós vemos, pessoal, que o decreto 7.247 permitia que as instituições de ensino se organizassem por matérias, de modo que os alunos poderiam escolher as matérias que cursaria e as que julgasse desnecessária diante do exame final. As escolas eram aconselhadas a serem extremamente rigorosas nos exames. Leôncio de Carvalho estabeleceu normas para o ensino primário, secundário e superior. Mas quais seriam essas normas? Vamos conhecer um pouco sobre elas? De olho no slide. A nova lei de 1879 defendia a liberdade de ensino, a liberdade de frequência, a liberdade de credo religioso.
Defendia também a criação de escolas normais, o fim da proibição de matrícula de escravos. Os vestígios do ensino imperial ainda estão presentes no modo de organizar o ensino secundário, que acompanha para sua estruturação o parâmetro oferecido pelos exames vestibulares. Como algo que está tão distante pode parecer tão próximo, não é mesmo, pessoal? Outra questão que nos chama a atenção nesse período é o caráter propedêutico assumido pelo ensino secundário. Entende-se por propedêutico o ensino organizado com o único objetivo de levar o aluno a um nível mais adiantado. É sempre um ensino preparatório para acesso à universidade. Esse seria um ensino próximo da nossa atualidade, pessoal? O que vocês pensam sobre isso? Será que nós temos características presentes aí nesse ensino propedêutico? Mas então, o ensino propedêutico, somado ao conteúdo humanístico, fruto da aversão ao ensino profissionalizante, fundamentado numa ordem social escravocrata, constituiu em um fator de atraso cultural das escolas brasileiras até décadas recentes. Em 1882, Rui Barbosa sugere a liberdade do ensino, o ensino laico e a obrigatoriedade de instrução, obedecendo às normas emanadas pela maçonaria internacional. Após a independência, em nome dos princípios liberais e democráticos, são redigidos planos visando nova política no campo da instrução popular, mas na prática pouco se concretiza. Fazendo uma análise histórica da nossa história da educação, cabe ressaltar que até a proclamação da República, em 1889, praticamente nada se fez de concreto pela educação brasileira. A instrução primária, a profissional e o ensino normal ficaram inteiramente subordinados a iniciativas e possibilidades econômicas dos estados, da mesma forma que se subordinavam às províncias no Império. Dada a inexistência de instrução básica comum, considerada necessária à formação da consciência nacional, vários projetos de lei foram elaborados nesse sentido. Em 1890 é criado o Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, cujo objetivo era exatamente se voltar para o ensino e a educação no Brasil independente, para que pudesse tomar novos rumos. Entretanto, esse ministério durou pouco mais de um ano. Cabe ressaltar que o ensino no Brasil sempre foi de caráter elitista e excludente. Estava voltado para as camadas sociais mais altas. Excluía os escravos, grande parte dos pobres, sejam eles negros ou brancos, e também das mulheres. Muitos pedagogos nesse período marcaram com suas ideias e as práticas pedagógicas predominantes. Dentre muitos, destacam-se três: Pestalozzi, Froebel e Ebert. Vamos conhecer um pouquinho das ideias desses pedagogos? De olho no slide para conhecermos um pouco mais sobre as ideias de Pestalozzi. Pestalozzi é considerado um dos defensores da escola popular extensiva a todos. Reconhece firmemente a função social do ensino, que não se acha restrito à formação do gentil homem. Pestalozzi desenvolveu um método no qual acreditava que o ensino deveria partir do mais fácil e simples para o mais difícil e complexo. Foi um dos pioneiros da pedagogia moderna, influenciando profundamente todas as correntes educacionais, inclusive a dos nossos dias atuais, tornando-se uma referência. Ele fundou escolas e defendia uma educação capaz de atingir o povo, em um período em que o ensino era privilégio exclusivo da elite. Admirável Pestalozzi, não é mesmo, pessoal? Concordam comigo? Agora vamos para a ideia de Froebel. De olho no slide.
Froebel privilegia as atividades lúdicas por perceber o significado funcional do jogo e do brinquedo para o desenvolvimento sensório-motor e inventa métodos para aperfeiçoar as habilidades. Froebel foi discípulo de Pestalozzi. Foi o criador dos jardins de infância, que hoje são ovacionados em nossa sociedade. Defendia um ensino sem obrigações, porque o aprendizado depende dos interesses de cada um e se faz por meio da prática. Foi um dos primeiros educadores a considerar a infância como uma fase de importância decisiva na formação das pessoas. As técnicas utilizadas até hoje na educação infantil devem muito a Froebel. Para ele, as brincadeiras são o primeiro recurso no caminho da aprendizagem do ser humano. Agora nós vamos conhecer um pouco das ideias de Herbar. De olho no slide. Para Herbar, a conduta pedagógica segue 3 procedimentos básicos: o governo, a instrução e a disciplina. Herbar foi o precursor da psicologia experimental aplicada à pedagogia. Ele via a educação como uma ciência. Sobre a condução pedagógica, ele defendia e ressaltava que o governo é a forma de controle de agitação da criança, inicialmente exercido pelos pais e depois pelos mestres, com a finalidade de submeter a criança às regras do mundo adulto e viabilizar, assim, o início da sua instrução. A instrução é o principal procedimento da educação e pressupõe o desenvolvimento dos interesses, determina quais as ideias e experiências que receberão atenção por parte do indivíduo. Herbar não separa a instrução intelectual da instrução moral, pois para ele uma é condição da outra. Para que a educação seja bem-sucedida, é conveniente que sejam estimulados o surgimento de múltiplos interesses. A disciplina é a responsável por manter firme a vontade educada no caminho e no propósito da virtude, supondo autodeterminação, que é uma característica do amadurecimento moral, levando para a formação do caráter que está sendo proposto. Ao contrário do governo, que é heterônomo e exterior, mais adequado ao trato com as crianças, observamos que cada um, à sua maneira, contribui para o ensino que temos em nossa sociedade atual. Claro está que muitos foram os estudos e teorias desenvolvidas para se chegar à educação que temos hoje. Nós dedicaremos uma unidade inteirinha para estudarmos acerca da educação do período republicano. Vamos agora fazer uma retrospectiva do que foi visto até aqui? Resumidamente, o período aqui estudado se dividiu em 3 fases. A primeira fase, de 1549 a 1759, foi a fase caracterizada pelo predomínio dos jesuítas, da implementação do ensino religioso, que se estendeu até a expulsão desses jesuítas. A segunda fase iniciou-se com a expulsão dos jesuítas em 1759 a 1808, que foi o período das reformas do Marquês de Pombal, denominado também de período pombalino, que se inicia após a expulsão dos jesuítas e termina com a transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro. A terceira fase, que acabamos de falar sobre ela, vai de 1808 a 1889. É o período que se inicia com a chegada de Dom João VI ao Brasil e sua corte e encerra-se com a proclamação da República. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido compreender os aspectos políticos, econômicos, socioculturais e ideológicos da realidade educacional dos períodos compreendidos entre o Brasil Colônia e Brasil Império. Então, estejam atentos
Desejo que tenham conseguido fazer todas as atividades anteriores e que possamos fazer as que de agora virão. No mais, agradeço a todos pela atenção e convido-os para continuarmos nossas discussões em nosso ambiente virtual de aprendizagem e em nosso chat semanal. Até a próxima aula, pessoal. Grande abraço, salve, salve!